Boa tarde, queria agradecer por essa tarde, por a gente poder estar aqui reunidas, junto com Larissa Bellini e Caroline de Souza, do nosso grupo de pesquisa, o Multidão, aqui do LabJOR da Unicamp, e com as nossas convidadas, artistas, né, que compõem parte do coletivo Arvorecer de Casa em Casa, que são a Ellen Aldrin e a Valéria Skornaenk. Então, a gente queria começar agradecendo, pedindo licença, para a gente poder se encontrar nessa tarde e conversar um pouquinho em torno de algumas questões que têm nos mobilizado muito no nosso grupo de pesquisa, que são as possibilidades da gente pensar com a atmosfera, com o ar, com o movimento, né, com o infinito, com o corpo, com os gestos, né? Então, a gente está, nesse mês, se dedicando a pensar com a atmosfera, uma espécie de desejo coletivo de celebrar a atmosfera. E, em parte, esse desejo surge da nossa relação com o projeto Arvorecer de Casa em Casa, do qual a Ellen e a Valéria fazem parte, e que nós também somos uma espécie de polinizadores e guardiões do projeto. E parte desse nosso contato com as plantas e de uma vontade de entrar numa perspectiva das plantas, né, de nos aproximarmos, né, do que pode ser essa paixão que as plantas têm pela atmosfera. E também um agradecimento, uma espécie de estudo agradecimento, porque se as plantas constituíram a atmosfera tal como a gente a conhece, né, e que permite a vida, para nós é uma espécie mesmo de celebração, o fato da gente estar se dedicando a esse estudo. Então, a gente queria agradecer muito, né, as nossas convidadas, e eu queria passar a primeira palavra para Caroline de Souza, que é estudante da pedagogia da Unicamp, e que chegou no Grupo Multidão este ano, né, para a Caroline se apresentar um pouquinho mais, né, e também apresentar uma das nossas convidadas. E depois a Larissa, que é estudante da biologia da Unicamp, também poder se apresentar e poder apresentar a outra convidada, né? E a gente aí seguir um pouquinho essa conversa, tá bom? O meu nome é Suzana Dias, eu sou pesquisadora do LabJOR da Unicamp, e estou me descobrindo nos últimos anos também artista, talvez por esse convívio tão intenso, né? Não apenas com artistas, mas com as plantas. Eu acho que as plantas também são artistas, né? Também convidam a pensar e sentir esse artista que há em todos nós, né? Então, gosto de me apresentar assim, né? E gostaria só de comentar que o nosso grupo do Multidão, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente tem definido o interesse do nosso grupo, assim, principal, de pensar essa relação entre a comunicação, que é o foco do LabJOR da Unicamp, na relação com a floresta, numa amizade com a floresta, numa parceria com a floresta, né? Aprender com a floresta o que pode ser comunicado. Então, Carol, contigo. Boa tarde, gente. Eu sou Caroline, sou estudante de pedagogia. Eu moro aqui na moradia da Unicamp. Entrei esse ano com um projeto com a Suzana de divulgação científica junto com o grupo. O Arvorecer tem me ajudado a me redescobrir, descobrir coisas que eu amo e que eu gosto de fazer. Então, tem sido uma trajetória bem rica para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde muito especial com vocês. Eu vou apresentar a Ellen. A Ellen Aldrin é bacharel e licenciada em dança e artes corporais pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Atua no campo das artes com projetos próprios de dança, performance e artes visuais, além de atuar como educadora em movimento e preparadora corporal e massagista ayurvédica. Atualmente é fundadora e gestora do Espaço Cultural Casa Almagema, desculpa ter errado, em Campinas. Ela tem um projeto muito bonito, que é as Cartas para o Novo Mundo, e que é bem tocante, onde ela dança, enfim, conversa um pouco com a gente, que a gente tem acompanhado, né? Enfim, um projeto muito belo, assim, bem intrigante também para a gente pensar o nosso corpo, para a gente pensar o movimento, enfim, que fez
todo sentido com o nosso mês que a gente está pensando todas essas coisas. Então, Ellen, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu faço parte do grupo Multidão, junto com a Caroline, a gente entrou junto esse ano, e é bom que a gente vai entrando nas coisas e fazendo amigos, e estou feliz de estar aqui também, agora hoje com vocês, muito bom poder conversar sobre as coisas que a gente anda lendo e pesquisando, e sou estudante de Biologia, 019, eu faço licenciatura. Eu vou apresentar a Valéria, que é a nossa segunda convidada de hoje. A Valéria ela atua como artista visual, escritora experimental, fazedora de livros e pensadora. É uma artista que pensa o mundo por pontos de vista diversos e desenvolve trabalhos em linguagens diferentes de arte também. Ela orienta projetos artísticos e propõe encontros de discussão e experimentação em artes visuais. Ela tem um trabalho que inspirou a gente também a fazer esse encontro e a escrever um pouco, que é fotografia com as nuvens, né, que eu vi que ela faz desde 2017, fotografando o céu em diferentes momentos do... No começo foi só pela manhã, mas em diferentes momentos do dia, mostrando como ele é diverso e amplo, né? E é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por estar aqui, Valéria. Obrigada. Obrigada, queridas. A gente queria começar, então, pedindo para a Ellen e para a Valéria se apresentarem um pouco mais a partir daquilo que vocês queiram trazer e também que vocês contassem um pouquinho desses trabalhos, né, que a Caroline e a Larissa destacaram e que estão nos mobilizando tanto a estudar esse mês. Então, queria convidar vocês a conversar um pouquinho. Pode ir, Ellen, você é a primeira convidada. Assim que a Caroline te apresentou primeiro, a gente começa na ordem. Subverter a ordem depois, assim. Então, tá bom. Bom, meu nome é Ellen Aldrey. Como a Caroline falou, eu sou educadora, artista da dança e das artes manuais. E trabalho aqui na Casa Amálgama, que além de ser um espaço cultural e um espaço voltado para os cuidados com o corpo e com as artes, é também a minha casa. Então, eu vivo grande parte do meu tempo aqui, convivendo com a minha casa e com os vários espaços que ela me oferece. E foi justamente desse convívio intenso com a minha casa durante a pandemia que me despertou justamente esse diálogo mais intenso com o ambiente doméstico e fui me permitindo também me atravessar por essa casa. Minha casa ela tem uma peculiaridade que é uma casa floresta, né? Todas as trincas nascem plantas e na medida do possível eu vou permitindo que todas as plantas existam nessa trinca. E digo na medida do possível porque às vezes algumas paredes caem, alguns rebocos. É uma casa muito antiga, mas que eu tenho muito carinho, porque justamente é uma casa que tem muita história. É uma casa que foi do Toninho, do prefeito de Campinas. Então eu tenho muito carinho por ela, porque ela me conta muito, sobre muito dele também. Então, as Cartas para o Novo Mundo surgiu justamente nesse período em que a gente se voltou para casa, onde vieram muitos assuntos, né, de diversas ordens, não só domésticos, né, assuntos domésticos, mas políticos principalmente, questões relacionadas a essa reflexão de vida e morte. Então, fui me permitindo me atravessar por todos esses assuntos e
E então, Cartas para o Novo Mundo foram várias camadas sendo construídas, né? Ela teve muita inspiração no livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, mas também muitas camadas sensoriais dessa casa, corpo, né? Que é muito viva e que respira o tempo da floresta também. Então, acho que foi uma grande oportunidade também de me permitir esse tempo corpo e esse espaço, né, que se reinventa. Então, as cartas foram criadas em cima dessas pequenas inspirações e expirações dessa casa e dos assuntos que iam surgindo no decorrer das semanas de pandemia que a gente foi vivendo, principalmente as minhas relações com os meus alunos também, com as pessoas que iam me atravessando, né? Histórias, amigos que se foram. Então, tudo isso faz parte dessas cartas, né? E justamente como a gente pode continuar, né? Como é que a gente pode continuar existindo e resistindo e se reinventando justamente nessas incertezas, né? E acho que justamente essas plantinhas de cada trinca que iam me ensinando esse tempo e essa paciência, né, de espera, de simplesmente estarem ali, respirando e inspirando. Então, acho que Cartas para o Novo Mundo fala um pouquinho de todas essas camadas, né? E acho que é isso. E obrigada, e muito feliz pelo convite também. Obrigada a todas vocês, meninas. Um grande prazer poder conversar com vocês. Obrigada, Ellen, querida. A gente queria mostrar uma das cartas, pode ser? Vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá certo, né? A gente escolheu uma das cartas, a gente gosta de todas, foi difícil escolher, mas nós escolhemos uma. Espera aí que tem umas coisas que apareceram a mais aqui. Vamos tirar. Vocês me confirmam em áudio se está saindo? Tá saindo sim. Obrigada. Obrigada, Ellen, pelo trabalho tão lindo. Passar para a Valéria agora. Olá, todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma alegria poder compartilhar uma tarde com vocês e conversar um pouco sobre o que a gente pensa junto, né? Como a Larissa falou, né, sou artista, trabalho com várias linguagens, estou sempre pensando em coisas diferentes,
buscando o que me toca para trazer para o meu trabalho, né? E eu venho percebendo cada vez mais que a natureza é algo que me toca profundamente, em vários aspectos, né? E comecei há muitos anos pensar a natureza como algo muito próximo de mim e que me faz perceber o quanto eu estou viva. E eu acho que essa conexão com a vida, para mim, talvez seja o mais importante que existe, sabe? Então, eu venho desenvolvendo o meu trabalho nesses anos todos em busca de estar cada vez mais viva e mais conectada com as coisas que me lembram disso. É como se fossem os comentários dos lembretes de que a gente está vivo. Eu acho que a conexão com a natureza traz isso. E o arvorecer veio para me alegrar, com certeza, porque para me lembrar mais um pouco que a gente está vivo, né? Nesse projeto do Amanhecer, eu comecei numa ideia de voltar a escrever, porque eu escrevia muito adolescente, e aí, de repente, eu parei de escrever, e aí eu comecei a pensar como é que eu podia fazer para retornar ao hábito de escrever. E aí eu resolvi, então, que eu ia acordar bem cedinho, porque tinha que ser antes do meu dia começar. Se eu deixasse o dia começar, eu era engolida por ele, e aí eu não conseguia fazer mais nada, né? Então eu falei, tem que ser antes do dia começar. E aí eu comecei a acordar mais cedo, levantava, olhava o céu. Eu moro num apartamento que eu consigo ver o céu, eu tenho uma varanda, né, grande aqui em cima, e aí eu acordava, fotografava o céu e escrevia um texto simples sobre o céu, sobre o que eu podia observar no céu, sobre as nuvens, sobre a cor, sobre o que estava ali, né? E aí, com o tempo, eu fui me descobrindo nesse céu, sabe? Então, uma das coisas que eu sempre, que eu acho que é presente muito na minha vida e na vida de todo mundo, apesar da gente muitas vezes não querer lidar com isso, é a impermanência das coisas, né? Então, eu acho que é uma certeza que a gente tem um minuto atrás já não existe mais, né? Então, a gente pensar sobre esse ponto de vista nos traz uma alegria de que aquilo que a gente está vendo ali naquele momento só existe naquele momento, né? E a gente pode talvez eternizar aquilo numa imagem, né? Ou num desenho, ou numa palavra, que também vai ser efêmera, que vai desaparecer no momento em que ninguém mais olhar isso, né? Então, a gente tem esses ciclos que eu acho que são muito lindos da gente pensar, sabe? Da gente se deparar com eles. E aí, eu fui fazendo muitas experiências. Comecei fotografando o céu para escrever, depois eu percebi que quando eu terminava de escrever, o céu estava completamente diferente do que quando eu fotografei, e que aquela escrita que eu tinha feito para aquele céu já não servia mais. Então, eu achei que aquilo era alguma coisa para eu começar a pensar. E aí eu comecei a tirar fotografias entre as 5h45 e 6h45 da manhã, que o céu se transformava em muitas vezes, né? E aí eu fui juntando uma quantidade enorme de fotografias, pelo menos 35 fotografias por dia, dessas mudanças do céu. E aí, com o tempo, fui movimentando isso e pensando o que seriam essas fotografias, né? E trabalhando algumas imagens e juntando as cores do céu e brincando com essa ideia dessa própria efemeridade, juntando outras imagens e criando padronagens do céu, multiplicando as imagens, e fui criando um caminho assim de conexão com esse céu, né? E durante a quarentena, uma das coisas muito interessantes que me ocorreu é que eu gosto de estudar o budismo também, algumas
algumas coisas orientais, me interesso pela espiritualidade de uma maneira geral, né? E um dos monges que eu costumo, um dos livros que eu costumo estudar é sobre a natureza, né? Então, é sobre a natureza e essa relação da gente, do ser na natureza, né? E uma das coisas que ele diz é que quando a gente precisa de espaço, a gente precisa olhar o céu. Quando a gente se sente oprimido, quando a gente se sente angustiado, a gente pode olhar o céu, a gente pode olhar o céu por uma fresta. Que se a gente conseguir olhar esse céu por essa fresta, a gente vai se abrir por dentro e vai se sentir melhor. Eu achei tão maravilhoso isso, sabe? A gente pensar que existe um céu para qualquer pessoa que está em qualquer lugar. E para a gente, se a gente tiver uma janelinha, uma fresta para olhar o céu, esse céu vai estar lá e vai trazer para nós essa imensidão. Então, eu acho que uma das grandes coisas que esse projeto me trouxe foi esse aprendizado de que em qualquer momento eu posso abrir uma janela e olhar o céu. Que lindo, gente. Obrigada, Valéria. Eu queria também mostrar, a gente queria também mostrar um pouquinho do teu trabalho, né, que tem uma plataforma, vou compartilhar aqui, tem uma plataforma no Instagram. Então, a gente, como são muitas imagens, então, que a Valéria foi produzindo do céu, é muito bonito, né, de perceber isso também, esse movimento, né, de alguém que se dedicou e se dedica ao céu, né, e eu queria mostrar um pouquinho um pedacinho, né, do que a gente encontra nessa plataforma, que tem desde vídeos, a fotografias do céu, mas também essas experimentações que a Valéria vem fazendo com esse arquivo vivo que ela está criando, né? E, bom, fica o convite também para as pessoas acessarem os vídeos da Ellen, né, e o Instagram da Valéria. Os vídeos da Ellen estão disponíveis no site dela, mas também no YouTube do Alvorecer de Casa em Casa, e o trabalho da Valéria está nesse Instagram, né, e em breve também no Alvorecer, né, em algum momento a gente também vai publicar algo dessa série. Vou passar para a Caroline e para a Larissa. Acho que as primeiras perguntas que a gente já tem para a Valéria, ela já deu um pouquinho mais. Opa, caiu meu celular, gente, desculpa. Que desastre! Uma das coisas que a gente aprende.
uma das perguntas, né, que você fez que a gente fez para você, você já até deu uma respondidinha, mas eu queria que você falasse mais um pouco, que a partir dos seus trabalhos com as nuvens, enfim, o que você mais aprendeu, assim, e o que você acha que as nuvens podem ensinar também para as pessoas? É uma das nossas perguntas para você. Aí, se a Lari quiser fazer a próxima, aí você já responde a gente também. A outra pergunta é como a observação, a contemplação do céu pode influenciar na vida das pessoas? Muito bem. Ótimas perguntas, né? Eu acho que adoro as perguntas, porque as perguntas nos trazem mais perguntas, né? E quanto mais perguntas, menos a gente quer responder e mais a gente quer perguntar, né? Eu acho que é interessante isso, né? Eu acho que as nuvens, elas têm muitas coisas que são interessantes, né? Eu acho que elas têm um gesto próprio, eu acho que elas têm um tempo de existência, porque se você ficar observando o céu, um céu cheio de nuvens, ele vai se transformando o tempo inteiro, algumas vezes muito rapidamente, outras vezes tão lentamente que a gente nem se dá conta que ele está se transformando. E aí, de repente, você fala, nossa, o céu mudou. Então, eu acho maravilhoso a gente pensar nessas duas coisas, sabe? Porque elas são como a vida. Algumas coisas se modificam tão lentamente que a gente nem se dá conta e, de repente, a gente percebe que aquilo mudou em nós, né? Alguma coisa, alguma característica nossa ou alguma coisa da própria natureza, uma planta, que às vezes a gente não consegue observar o suficiente para entender o que é uma mudança na planta. Né, o que é uma mudança numa planta? O que é uma mudança em algo que a gente não conhece profundamente? Né? Então, existem muitas coisas na nossa vida que elas vão se transformando lentamente e que, de repente, a gente se deu conta que mudou. E eu acho que as nuvens trazem essa ideia, sabe? Dessa efemeridade que pode ser uma coisa rápida, de instantes, mas também pode ser uma coisa que vai se modificando ao longo de um tempo, né? Uma outra coisa que eu acho que é divertida é que eu costumo olhar as nuvens desde criança. Quando eu era criança, eu costumava olhar as nuvens e ficar falando que forma tinha a nuvem. Então, observando assim, o que será que desenhos o céu traz para mim, né? E as nuvens sempre trazem um coelho. Quem nunca viu um coelho no céu, né? Porque eu acho que ele tem assim um formato mais redondinho, é mais fácil aparecer. E, curiosamente, eu sou professora de educação física também, sempre trabalhei numa piscina. E a piscina era num lugar aberto, e eu tenho um campo sempre tive um campo muito amplo para ver. Então, eu sempre tive essa possibilidade de observar o céu em todos os horários do dia, de manhã cedinho, no meio do dia e quando estava entardecendo. Então, eu fui observando também que o céu é muito presente na minha vida desde sempre, né? Então, eu acho que essas coisas, quando a gente vai observando com o tempo prolongado, a gente vai descobrindo essas coisas. Então, existe, por exemplo, escritas no céu formado pelas nuvens, e que, de repente, quando a gente vê umas nuvens separadinhas uma das outras, poderia ser as cartas da Ellen no céu. Assim, eu fiquei pensando como a gente pode enxergar uma série de coisas que estão ali, se a gente tiver o tempo de contemplar, né? Porque eu acho que o que nos é muito caro hoje é isso, é um tempo de parar e olhar com profundidade para as coisas, né? A gente tem muita informação o tempo inteiro, é um ritmo muito acelerado de tudo, e talvez a não contemplação das coisas faz com que a gente não perceba o que elas nos traz, né? Então, por isso que eu acho que essas perguntas que vocês trouxeram são muito lindas, nesse sentido de que o que as coisas trazem para nós é que quanto mais a gente contempla, a gente vai perceber muitas coisas. Todas aquelas que a gente poderia estar estudando nos livros, a gente vai observar na natureza. Se a gente tiver
o tempo de contemplação suficiente e reflexão, porque eu também acho que a reflexão, a escrita, aquilo que a gente vai fazendo com as coisas que a gente contempla, nos trazem esse entendimento mais profundo. E o céu também acho que me traz alegria. Eu acho que isso é uma das coisas que eu percebo, assim, às vezes se eu estou um pouco chateada, basta olhar um pouquinho o céu, que você vai descobrir que ele está aí te trazendo um monte de coisa e que você não está olhando para aquilo que é tão bonito, sabe? Acho que é isso, meninas, respondi vocês? Sim, querida. Obrigada, Valéria. Me deu vontade de fazer uma pergunta para as duas, antes da gente seguir com o cronograma. Pode, Larissa e Carol? Porque vocês trouxeram algo muito bonito, né? Vocês estão falando do corpo da casa, das nuvens do céu, mas o tempo inteiro trazendo para nós, né? A Ellen falando das plantas, da floresta, da casa, e trazendo para nós. Como se vocês estivessem nos convidando a pensar uma relação entre o organismo e o meio que está antes de uma separação, entre o humano e a natureza que estaria antes dessa separação, né? Não como um reflexo, né? Essa relação do dentro e do fora, né? Mas como uma espécie de entremeios, né? Como se o corpo fosse um meio também, uma floresta também, que precisa entrar em contato com essa floresta que está, né, fora. E a gente também viu várias vezes a Valéria fazendo comentários a respeito de aumentar esse interior, né, nosso, de ampliar o nosso interior. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, assim, como é que vocês sentem isso, porque isso é bem importante e parece que a atmosfera convoca essa percepção ainda mais intensamente, né, assim. Então, queria escutar um pouquinho vocês. Pode falar, Ellen, daí eu falo depois. Ótimo. Bom, eu acho que uma das técnicas que eu estudo bastante é a técnica clausiana, e o Klaus fala que o corpo é relação, né? A gente experimenta o corpo através de relações. Então, eu sinto isso muito verdade, porque através da relação que a gente estabelece com o espaço, a gente abre espaço dentro da gente, como a Val falou, né? Quando a gente experimenta a natureza com os nossos sentidos, é como se a gente se apropriasse um pouquinho daquelas propriedades que ali estão existindo. Então, eu acho que esse tempo de permitir o corpo experimentar o espaço, o entorno, e eu acredito que principalmente a natureza, porque eu acho que ali é o meio mais simples e mais equilibrado que a gente pode ver, que existe, né? Tá tudo em equilíbrio. Por mais que a gente se esforce para desequilibrar, a natureza vai lá e mostra que pela simplicidade do simplesmente dar tempo para as coisas e estar junto, né? Eu vejo muito aqui em casa, quando tem um vasinho separado, assim, no canto, a planta fica super triste. Então, eu preciso aglomerar, né? Fazer aglomerações de vasos, porque aí elas ficam maravilhosas. Então, é justamente essa experiência que a gente vai tendo com a natureza, de experimentar essas pequenas delicadezas da natureza, é como se o corpo fosse memorizando essas propriedades, né? Na Ayurveda também, que eu gosto de estudar bastante as ervas, fala que justamente a propriedade da erva está no equilíbrio da planta como um todo, e não na extração de uma propriedade ou de outra. Então, você precisa da planta toda para que ela esteja com todos os benefícios para o seu corpo, né? Então,
essa completude, né, da natureza e essa possibilidade da gente experimentar esse espaço natural, o corpo vai se contaminando disso. E vice-versa, né? A gente experimenta o meio entra, dilata o nosso corpo, a gente processa através das nossas sensações, e aí a gente devolve da mesma forma, né? Porque somos natureza também. Então, é um vai e vem, né? É uma respiração, né? Eu inspiro, eu deixo a vida entrar, né? A natureza entrar, e eu expiro, eu deixo ela sair também, né? Essa conversa sensorial do ar com o espaço e dos sentidos com o espaço, porque a gente degusta o espaço através dos sentidos, né? O toque, o cheiro, né? As imagens, o que a gente escuta. E agora, né? O que a gente sente através do movimento é um diálogo que nos conecta justamente com esse meio, né? De fora e com o meio de dentro. É uma pulsação. Então, acho que é isso, né? Corpo em relação, se colocar e quais as relações que eu escolho, né? Qual é a relação espacial? Qual é o ambiente que eu quero me relacionar para que ele entre em mim e me dilate e me transforme, para que eu possa me devolver melhor para o mundo também. Então, acho que essa relação, né? O que a gente escolhe, o como, principalmente, a gente escolhe se relacionar, para mim é muito, muito importante e muito prazeroso também, né? Acho que é isso. Respondi também, fui longe, né? Acho que tem uma ideia bonita de fluxo, né, Ellen? Acho que é um fluxo, assim, que nos toma, que a gente tem essa... às vezes eu fico pensando, né, em tudo que vem acontecendo no mundo, e eu falo assim, as pessoas saíram do fluxo, sabe? A sensação que me dá é essa, porque quando você está no fluxo, você não consegue fazer algumas coisas, porque você se dá conta do quanto aquilo pode ser nocivo, né? E se você entende que você não é o outro, se você se separa do outro, que acho que uma das coisas que a Su falou, né, antes da separação, eu acho que é uma coisa muito bonita da gente pensar assim, em algum momento nós estávamos nesse fluxo. Chegou em algum momento da evolução, esse fluxo se rompeu. Quando a gente, talvez, quando tudo tenha começado a crescer demais, o número de pessoas foi crescendo, as vontades de poder foram aumentando, as questões capitalistas foram crescendo, eu acho que uma série de coisas foram acontecendo que foram quebrando esse fluxo. Né? E aí, como que você... Porque aí, depois que você quebrou esse fluxo, você não consegue educar no fluxo. A educação também vai acontecer fora do fluxo. Aí você vai vendo que todas as coisas vão acontecendo em dominó, efeito dominó, fora do fluxo. Então, assim, eu acho que é muito bonito a gente pensar, sabe? Quando a gente se dá conta da coexistência, que eu acho que é isso, para mim, que é a palavra que rege essa respiração da gente com o mundo, né? A gente percebe que qualquer ação que você tem no mundo, ela é uma ação que pode ser boa ou ruim. Pode trazer algo bom ou algo ruim. A mais simples ação, né, assim, que a gente acha que, ai, não, gente, isso não vai fazer diferença para ninguém. Vai porque é energia, né? Tudo tem energia. E essa energia, até a forma como a gente pensa das pessoas, dos outros, tudo isso é energia, né? E essa energia tá aí, essas coisas estão acontecendo porque essa energia tá aí, né, no mundo. Então, às vezes, eu penso muito que, eu me pergunto que lugar foi esse que a gente se separou da Terra e de tudo mais para conseguir fazer o que a gente está fazendo com o planeta.
Gente do céu, é uma destruição atrás da outra, de um jeito tão pesado, tão intenso, que eu não sei onde que foi que isso se quebrou. E que eu não consigo nem olhar para trás assim e pensar assim, olha, acho que foi porque eu não consigo enxergar, sabe, no passado algo que tenha acontecido antes disso. Então, quando a gente nasceu, isso já vinha acontecendo, né? Então, assim, eu acho que talvez por isso seja tão difícil a gente sair disso, porque a gente não sabe o que não é, né? Então, eu tenho muito refletido sobre, talvez, essas outras formas que nós encontramos, nós todos que estamos aqui, mais outras pessoas que têm buscado de novas formas, novos mundos, tem a ver com isso, com encontrar uma outra forma desconhecida, porque essas conhecidas não estão funcionando, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe? A gente encontrar essa respiração junto de novo, né? Que perceber que o quanto a gente respira, o ritmo que a gente respira é o ritmo da Terra. E a natureza é o nosso é, único lugar para esse encontro. Eu não vejo outro lugar. É só lá que a gente vai poder aprender. Quando todo mundo se voltar para a natureza, eu tenho certeza que isso vai acabar. Mas as pessoas precisam se voltar para a natureza. Não vai ter outro jeito, eu acho. Ai, que bonito. E a gente até, nas nossas conversas, a gente tá lendo o Bruno Latour, enfim, várias coisas, e a gente até tem uma frase que tá marcante pra gente, que não existe vida fora da Terra, né? A vida que a gente tem é aqui e em Gaia, enfim, na Terra que é nossa, assim, a gente se descobrir essa Terra como a gente pertencente a ela, né? Não como uma coisa separada, enfim, é bem isso mesmo que vocês falaram. A gente pode ir para o próximo bloco de perguntas? Aí agora quem começa é a Lari. Isso. Aí essas são direcionadas para Ellen. Como você percebe a relação da atmosfera, né, do ar que nos circunda com a dança, essas práticas corporais, e como você experimenta isso através da dança? Aí, peraí, deixa eu só fazer mais uma também, Ellen, que você já responde as duas juntas. A gente pensou também em que você falasse um pouco mais da respiração. Você trouxe isso na tua fala, mas eu lembrei das aulas, porque eu já tive a honra de fazer aula com a Ellen, né? E de Garuda, de Pilates, e é uma maravilha, né? E eu me lembrei imediatamente, né, quando a gente começou a pensar as perguntas na tua ideia de respiração, de como ela não é uma ideia que está exclusivamente centrada no aparelho respiratório, né? Então, há uma ideia de respiração que ganha uma dimensão muito importante nos teus trabalhos de educação somática, né? E eu queria que você falasse disso e comentasse um pouco dessa conexão que a respiração pode trazer também com essa dimensão de uma relação de não abandono do corpo, né? Porque a gente não está apenas abandonando a natureza, né? Assim, o que eu sinto no teu trabalho é um chamado a dizer, olha, a gente não pode esquecer do corpo. A gente está esquecendo de contemplar o corpo, de trabalhar o corpo, de experimentar o corpo. E a relevância disso, né, diante de tudo que a gente está vivendo hoje e que diz respeito a essa desconexão com a natureza, mas também com o próprio corpo, né? Ótimo, adoro falar de respiração. Bom, obrigada pelas perguntas. É um assunto que dá para falar de diversas formas, né? Fisiologicamente, que eu adoro estudar anatomia, mas também de uma forma poética. Eu acho que a relação que a gente estabelece, a primeira, né, relação que a gente estabelece com o mundo
é através do ar, né? Quando a gente nasce, né? Quando a gente está ali, quando a gente está dentro do ventre, a gente está num meio líquido, né? Úmido. E quando a gente sai, né? A primeira experiência que a gente tem de dizer, opa, agora eu tô fora, é justamente respirando, né? Quando o ar entra e vem aquele jorro de sensações, né? Que a criança não sabe o que está acontecendo e chora. Então, acho que é a primeira experiência e a primeira memória de vida que a gente tem com o mundo, né? É através da respiração. E quando a gente vive isso e revive isso várias vezes, é como se a gente voltasse de novo, e o corpo lembra, né? Porque o corpo é memória, o corpo é uma bagagem de histórias, né? De movimento, de experiências. Então, a gente volta para aquele momento do nascimento e a gente lembra de que a gente está vivo. Então, trabalhar a respiração, para mim, é uma memória muito importante de vida, né? Como a Val falou, quando a gente olha para a natureza, a gente sente vida. Mas a respiração, para mim, tem esse valor, né? Como uma primeira experiência com o ambiente externo, né? E quando a gente trabalha o movimento, principalmente, o ar ele não acontece só dilatando a nossa caixa torácica, as nossas costelas. Ele tem esse movimento de expansão de dentro do nosso corpo que nos faz lembrar desse volume, desse espaço interno que a gente tem, né? Ele faz com que a gente consiga se experimentar melhor por dentro, né? Reconhecer mais essa casa interna. Então, quando o ar entra no corpo, ele vem dilatando os ossos, os tecidos, e vem lembrando a gente de justamente esse espaço interno que a gente tem. E com isso, a gente dá apoio para os nossos ossos, né? As vísceras, de modo geral, elas são importantíssimas para dar apoio para os nossos ossos. Então, mais uma informação quando a gente respira, né? Que a gente dilata expande a nossa caixa torácica, os nossos pulmões, as vísceras se movem por dentro, né? Então, tem todo um movimento interno que acontece através da respiração. Os pulmões massageiam o coração quando a gente respira, né? Então, é uma dança interna que acontece só da gente puxar o ar e que é preciosíssima para a gente se perceber por dentro, porque a gente é relação, né? A gente é relação com o espaço, mas a primeira relação é com o nosso meio interno. Então, quando a gente respira, que a gente sente esse movimento interno acontecendo, a gente sente volume, presença. Eu ocupo um espaço no espaço, né? Eu tenho um espaço interno que ocupa um espaço nesse espaço externo. Além disso, a respiração, quando entra no nosso corpo, ela entra úmida, ela cai dentro do corpo, ela já vira água, porque ela vai para o nosso sangue. E ela viaja por todos os tecidos. Então, isso já faz com que todo o corpo se mova através da nossa corrente sanguínea. Então, o ar, ele viaja, né? Ele vai junto com o sangue, dando presença para as células, né? Despertando as células por dentro. Então, olha a complexidade que é a respiração, né? Só da gente puxar o ar, já tem toda uma dança dentro da gente, né? E se a gente para observar e sentir isso, essa dança sai, né, pela pele. E aí vira relação com o espaço, né? Então, esse ar me move por dentro, que me move por fora. Além disso, tem todo esse ar de fora que me toca a pele, né? Que me traz uma sensação sobre o calor, sobre a umidade,
sobre o quanto espaço eu tenho em volta de mim, né? O peso do meu corpo, eu sinto os meus ossos, né? Eu sinto o quanto a minha matéria pesa, né? Quanto a minha existência pesa nesse espaço de ar. Então, quando a gente dança ou quando a gente simplesmente respira e observa, tudo isso acontece, né? É uma dança interna de um ar líquido que me move por dentro, que me dilata por dentro, que me bota para fora e que me faz conversar com esse espaço de fora. E é uma delícia sentir tudo isso acontecendo, tudo ao mesmo tempo, né? Isso é vida. E botar, né, tudo e as memórias, né, e essa memória de vida que vem lá do meu nascimento, né, tudo isso vai acontecendo e vai trazendo essa poesia que é a respiração e que é a importância do ar, né, no nosso movimento, na nossa vida. Então, é uma dança sensorial, né, de namoro e de relação com o ar, nesse corpo de dentro e nesse corpo de fora. Né? E é uma delícia poder dar o tempo de observar e sentir tudo isso, né? E é o tempo todo, e acontece o tempo todo. Eu inspiro, e já expirei, e já vem de novo, inspiro, e expiro. É uma dança que é 24 horas, né? Acontecendo, dentro e fora, fora, dentro. Acho que é isso. Que lindo, Ellen. Sabe que vendo Cartas para um Novo Mundo, foi muito especial de ver como é que essa dança é feita nessa relação com o ar. É muito forte, assim, com o ar e com a luz. A gente vendo os vários, né, assim, a gente ficou com uma sensação muito intensa de como é que você dança, né, assim, nesse movimento de se tornar sensível ao ar, à luz, né, e aquele que a gente escolheu para trazer da humildade, como você só deixa a sombra do teu corpo, isso se tornou ainda mais intenso, né? E ele é um dos últimos, né? Assim, quer dizer, dos últimos que a gente publicou, que eu não sei se a série vai parar, se vai continuar, né? Mas e que trouxe uma delicadeza para a nossa percepção, né? De sentir o que é esse tornar o ar sensível, né? Porque, afinal, a gente está... E por que isso nos interessa tanto? Porque a gente está vivendo um momento, a gente trabalha junto com um grupo de cientistas do INCT de Mudanças Climáticas, são cientistas de diferentes áreas, que estão mensurando, né, gases da atmosfera, estão trabalhando com as plantas e medindo o quanto de processamento, né, as plantas têm feito nessa relação com as mudanças que a atmosfera está sofrendo, estão trabalhando com organismos marinhos, estão trabalhando com solos, com várias áreas. Então, e eles fazem parte de redes de pesquisa que há mais de 20 anos estão tentando chamar a atenção das pessoas para essas alterações atmosféricas que estão acontecendo muito graves. E a gente começou a sentir como é que a gente pode pensar nessas conexões, né, com vários campos, e a dança, mas também a medicina ayurvédica, também as técnicas de educação somática, né, porque está tudo isso junto contigo, né, a anatomia, você não abre mão de nada, né, assim, é como se tudo que vier, né, é como se fosse também uma atmosfera, né, o conhecimento, o pensamento, como se ele fosse essa atmosfera que, né, que irriga e que vem de todas as áreas, não importa quais são, né, e todas elas vêm para irrigar e para criar esse meio vivo, né, em que esse corpo pode pensar e pode existir vivo, né. E a gente ficou muito pensando nisso, né, de quanto a gente precisa estabelecer cada vez mais relações, encontros entre corpos, pensamentos, ideias diferentes para tornar o ar sensível. Porque os cientistas, a partir não só dos estudos deles, mas a divulgação científica aí tem uma responsabilidade muito grande, né, boa parte dela feita na relação com o jornalismo, ela, infelizmente, não tem conseguido sensibilizar, né, sobretudo sensibilizar os políticos, né, os governantes, aqueles que precisam mudar as políticas e efetuar mudanças consistentes, né,
mas também a nossa maneira, né? A nossa de conseguir dar atenção ao ar, que parece não ter existência, né? Assim, é algo que é um nada, só chama atenção quando incomoda, né? Quando tem uma queimada, quando tem, né? Ou então, quando, para algumas pessoas, né, que vão numa floresta e percebem o quanto o ar é diferente no meio da mata, o quanto o sopro da mata é outro, né? Assim, né? E então, não sei, assim, a gente ficou com muita vontade de que essas coisas dialogassem mais, porque a gente sente que há uma pobreza mesmo, né, numa certa perspectiva que a gente tem da atmosfera. Mesmo as plantas, nesse mês, chegou para mim uma ideia que faz tempo que eu fico pensando em como é que a gente podia mudar a expressão que ganhou o mundo para dizer do problema das mudanças climáticas e do papel das plantas, que é a ideia de que as plantas sequestram carbono. Eu ouço isso desde criança. E eu fiquei pensando durante muito tempo, falei, gente, que palavra horrível, né? Assim, que triste essa narrativa, né? E aí, nesse mês, o que veio uma ideia, eu falei, nossa, é isso, as plantas, elas não sequestram, elas são guardiãs do carbono. E elas, né, e essa narrativa, né, ela pode gerar uma nova sensibilidade, né? Não que ela é a solução, mas a gente precisa criar muitas, né? E porque narrar, contar histórias faz parte do nosso processo na Terra, né? E as histórias, elas também andam empobrecidas por a nossa falta de contemplação, a nossa desconexão, né? Então, não sei, fiquei muito tocada, né, com essa dimensão, assim, e aí queria trazer isso, mas queria passar, porque a Carol tem mais perguntas aí para colocar, acho que para a Valéria agora ou para as duas, não sei, acho que para as duas, né? Sim, pensando também, como tudo está conectado, né? A gente fica pensando nesses aspectos que, principalmente com a pandemia, as pessoas tiveram muito a imobilidade, né? A gente ficou preso dentro de casa, enfim, até a imobilidade, às vezes, dos pensamentos, dos movimentos também, porque a gente, às vezes, se vê preso nesses ciclos. E aí, pensando nisso, quais desafios vocês acham que está dado para a juventude, para a nossa geração, que está enfrentando a pandemia, enfim, que espero que viva um pós-pandemia também, né? Qual que os desafios vocês acham que a gente vai ter? É para as duas essa pergunta. Eu acho, sabe, que eu acho que existem sempre dois lados das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? E é lógico que existe essa questão muito forte da gente ficar em casa, da gente ficar impedido de fazer uma série de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma abertura, por outro lado, para que a gente enxergue as outras coisas que estão sendo deixadas de lado faz tanto tempo, sabe? E eu acho que, por exemplo, essa juventude, com a velocidade como as coisas acontecem, elas não sabem o que é contemplar, a não ser a tela do computador ou do celular. Talvez, e nem sei se ficam contemplando tanto tempo, porque vão mudando, né, de tela rapidamente, e aí eu acho que também essa ideia de ficar muito tempo numa mesma postagem ou no mesmo lugar, nem sei o quanto é real para essa geração que vem vindo, né? Mas eu acho que existem algumas coisas que ficaram mais presentes, né, e que a gente espera que as pessoas tenham podido olhar para isso, sabe? Eu sinto que talvez a relação entre as pessoas, uma avaliação sobre qual é essa relação familiar, essa relação entre as pessoas que estão próximos, entre a pessoa que varre a sua rua, ou a pessoa que é o porteiro do seu prédio. Eu acho que existem relações que existem e que estão perdidas, completamente perdidas, porque está todo mundo olhando para si mesmo. Então, de repente, a gente foi colocado numa situação onde olhar para a gente mesmo não é uma escolha, sabe? A gente tem que fazer escolhas pelos outros,
né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, deveria ser uma aprendizagem para a vida dessa situação, que não dá para a gente olhar para a gente como um ser individual. A gente tem que olhar para nós como um ser coletivo, né? E eu acho que essa pandemia trouxe isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque, de repente, todas as atitudes que são tomadas por todos os governos em todos os países interferem numa relação mundial, até de abrir e fechar fronteiras, por exemplo. Então, isso é um lugar que precisa ser aprendido, e talvez a gente esteja aprendendo da pior maneira possível, mas eu acho que é uma coisa, sabe? Que é olhar para esse ser e entender que nós somos seres coletivos, e a gente não tem como pensar de outra maneira daqui para frente. A gente já nem devia ter aprendido a pensar individualmente, mas a gente aprendeu. Né, e aprender e desaprender é mais difícil do que aprender uma coisa nova, sabe? Eu acho que você, de repente, tirando as camadas que você foi aprendendo ao longo da vida, é muito mais difícil de que, de repente, falar, eu não acredito mais nisso. Porque exige até humildade de você se colocar, nossa, sempre achei que isso era assim, agora não é mais. E nem todo mundo tem essa abertura e essa liberdade de repente, se colocar nessa situação vulnerável, de se abrir e falar, olha, eu achei que isso era assim, mas acho que não é. Eu acho que eu mudei de ideia, acho que não quero mais pensar nisso, sabe? E eu acho que isso o céu traz para a gente também, porque ele está cada dia diferente, e ele tem muitas, e ele é coletivo, né? É o mesmo céu. Olha que maravilhoso a gente pensar que para o mundo inteiro e para todos os planetas e para tudo é o mesmo céu, né? Então, assim, eu acho que talvez para mim uma das coisas mais importantes seja isso. A gente entender a importância da coletividade. Coisas vão ficar para trás, coisas difíceis, né? Eu acho que lidar com a morte é um problema por causa da forma como a gente vive também. Não é só pela morte em si, é porque a gente vive esquecendo que a gente morre. É isso que acontece, porque se a gente lembrasse que a morte é uma realidade na nossa vida, talvez a gente vivesse de maneira diferente. E aí, quando a gente morrer, vai ser mais fácil, porque você não teve que correr atrás do que você não fez, porque você se lembrou todos os dias que a gente pode morrer a qualquer momento. Né? A pandemia traz isso também, essa realidade da morte, que eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que olhar para a morte como algo muito vivo na nossa vida. Aí a forma como a gente vive vai mudar e vai se transformar. E acho que isso talvez seja uma possibilidade de aprendizado também. Bom, desafios da nova geração, né? Eu acho que ao longo da nossa história, acho que todas as gerações tiveram muitos desafios, né? E a gente foi observando que o corpo se adapta, né? O mundo se adapta, a gente vai se adaptando da melhor forma possível, né? Agora eu acho que como é que a gente escolhe se relacionar com o mundo, né? Como a gente quer se relacionar com o mundo? Isso eu acho importante, né? Porque a gente pode experimentar o mundo de diversas formas, com qualidade, em busca de um equilíbrio, né? Ou simplesmente passar por ele. E eu acho que o grande desafio é justamente isso, né? Qual vai ser a escolha? Como vai ser essa relação corporal, né? Que as novas gerações vão sentir esse mundo. E eu acho que, como a Val falou muito bem, né? Essa desconexão que vem, né? De uma ideia também religiosa, né? Que veio, né? Como o ser humano, né? Um
grande poderoso, né, e regente de tudo, eu acho que isso vem se arrastando até há muito tempo, né? Quem está mais sensível e observando as coisas já percebeu que não é bem assim. Agora, o que eu fico mais pensativa, né, justamente é a desconexão do corpo com a mente, que eu vejo, né, como é a minha área de atuação mais forte, né, eu vejo como a Viviane Mosé fala bem, né, o corpo raquítico e a mente gorda, né, a cabeça gigante, né, super inteligente, mas o corpo não sente, não experimenta, e isso é um problema, porque se a gente experimenta o mundo através das sensações e dos sentidos e do corpo, como é que essa geração vai experimentar o mundo? Então, aqui no meu lugar, né, de fala e de atuação, eu tento trabalhar na micropolítica do corpo, né? Cada vez mais incentivar as pessoas a melhorar a percepção do corpo. Então, até tenho dado aulas no Bosque para que as pessoas tenham uma experiência com o corpo, não só uma aula corporal, né? Mas uma experiência sensorial com o corpo, e que talvez isso possa inspirá-las a inspirar os seus filhos, a inspirar outras pessoas. Então, eu tenho tentado, né, oferecer cada vez mais essa possibilidade de sentir, de perceber cada vez mais essa relação que o corpo estabelece. Não sei se, acho que são muitos caminhos possíveis, né, mas isso, para mim, fez muita diferença na minha vida, porque eu também vim de uma geração, né, uma geração que comia tudo errado, né? Saiu do campo para ir para a cidade porque achava que ali o ambiente era melhor. Então, eu estou fazendo essa percepção agora, né? Agora, sim, nos meus anos de estudo corporal, e eu vejo como a gente pode mudar a qualquer momento, desde que a gente se inspire pelas plantas, né? As plantas se adaptam muito rapidamente no tempo delas, mas você vê que elas se adaptam com leveza. Então, eu acho que essa é uma inspiração que eu tento levar para mim, né? A gente encarar as mudanças como oportunidades e a gente escolher criar relações e experiências leves, por mais tristes que sejam, né? Principalmente esses momentos, esse momento que a gente está passando, né? De pandemia e de um certo caos, né? Para todos os lados, mas eu acho que o que a gente pode fazer, né? O que eu escolho fazer? Eu posso, dentro do meu pequeno mundo, o que eu posso fazer, né? Talvez melhorar a percepção e a relação com o corpo, já que a gente vive e experimenta o mundo com o corpo, para que a gente possa fazer melhores escolhas em todos os sentidos, né? E corpo é relação com o nosso corpo de dentro, é a relação com o nosso espaço e a relação com o outro, né? Isso é uma fala do Klaus Viana, não é minha. Mas o estado de presença é um estado de presença nesses 3 níveis. E a gente precisa de muito corpo para estabelecer essas 3 relações, que para mim fazem muito sentido, né? Não é só uma relação com o nosso corpo e não é só uma relação com o ambiente. São 3 camadas que estão pulsando como a respiração. É um vai e vem entre todas elas, né? E eu acredito que a gente só muda e faz novas escolhas a partir de uma percepção corporal, né? Eu preciso estar aguçada nos meus sentidos. Como os bichos percebem a tempestade, né? Eles sentem com o corpo, né? Não com... Então, acho que o grande desafio é isso, né? Devolver o corpo que foi roubado.
pelo mercado, né? Pela máquina, pelo sistema, pela velocidade, pelos prédios, pelo concreto, né? Que a cada vez mais prédios sobe, a gente já nem vê mais o céu, né? Então, enfim, acho que é isso, né? Devolver o corpo e as sensações para as pessoas, né? E eu acho que a arte, um dos papéis da arte é justamente isso, né? Provocar experiências no corpo, chamar para o corpo presente, né? A gente não degusta a arte com o intelecto, pelo menos eu não vejo assim. A gente degusta a arte com as sensações, né? Com os sentidos, né? Então, acho que é isso. Que lindo, gente. Obrigada. Queria agradecer. A gente tinha mais perguntas, mas o nosso tempo está chegando ao fim e a gente combinou com as nossas, né, convidadas, que elas também têm outros compromissos depois. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito. A sensação, escutando vocês, é de que a gente não ficou confinado com a pandemia apenas, né? A gente já estava confinado antes. E a gente não percebeu, né? A pandemia, na verdade, nos faz olhar para um confinamento, né? Que a gente já estava muito confinado em nós mesmos, e ao mesmo tempo sem se conectar com o que nós podemos ser, né? Essa potência, né? De floresta, né? O cosmos em nós, assim. Então, a gente, uma percepção muito empobrecida de nós mesmos, do corpo, né? Da natureza. E muito confinados em probleminhas pessoais, em vidinha, né, assim, quando, na verdade, a gente tem um mundo de relações do qual a gente faz parte aí, vibrando e, ao mesmo tempo, pedindo a nossa colaboração, né. Então, queria agradecer, foi tão lindo escutar vocês. Eu sei que vocês têm uma proposta de algo que vocês gostariam também de desenvolver, que é surpresa, então a gente queria dar, né, deixar esse pouco tempo que a gente tem, espero que dê para que vocês façam, né, essa proposição, e dizer que foi uma honra imensa estar junto com vocês, e também com a Larissa e com a Carol. Para mim uma honra imensa, eu tenho aprendido muito com elas, estou muito feliz de tê-las junto nesse processo, e agradecer por essa celebração. Acho que a gente celebrou a atmosfera nesse nosso encontro, né? Obrigada. Com certeza, Su. Celebramos a atmosfera e vamos continuar celebrando, né? Eu posso passar o vídeo, é um vídeo, a gente fez uma edição meio rapidinho, assim, né? Porque a Ellen teve essa ideia brilhante na quarta-feira, e assim, e eu vou mostrar para vocês, daí depois a gente fala um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Clica no ocultar ali também. Um olhar mais macio para o céu me faz ver as nuvens flutuantes. Nuvens em tons de branco. De um lugar distante vem um desejo de chuva. Espero a chuva na varanda. Ando descalça na garoa fina. Sinto a chuva em mim. Deixo a água tocar meus pés e assim a sola do pé agora é chuva. A chuva que corre no corpo. Água deslizante em pele dormente. Os gestos macios das águas sobem e descem. Pequenos movimentos desordenados fluem como uma respiração no corpo. A respiração das águas. O vai e vem das águas mutantes descobrem o silêncio do corpo, o silêncio da casa, o descanso das montanhas. O pé da montanha por onde desce a chuva. O imaginário em mim. Imaginário trazido pelos vários entres
da existência. Corpo que flutua entra na cadência, no ritmo das águas. Sopro de vida que move. Dança amplia a vida que há em mim. Corpo que flutua e levita, virando o vento. Vento, gesto de voar. Vento, respiração do céu. Vento. Escorrega no corpo e arrepia a pele, ou esquenta. Vento que desaparece e vira ar. Respiração. Desejo de chuva e desejo de ar. Corpo vivo de vestígios das metamorfoses do ser. Corpo vivo das incansáveis memórias de viver. Corpo vivo das delicadas histórias. Corpo terra, corpo água, corpo fogo, corpo vento, corpo espaço. Nossa, gente, que coisa mais linda, que presente absurdo, né? Que coisa, chorei aqui, né? Porque muito forte, que coisa mais maravilhosa. Nossa, que Muito presente. obrigada. Muito É. lindo. Sim, muito obrigada, gente. Muito bonito mesmo. Gente, queria muito agradecer, viu? Todas vocês, pelo papo, pelas perguntas, pelas inspirações. Val, foi uma delícia. Isso que a gente aprontou foi muito bom. E é isso, seguimos nos movendo. Eu quero agradecer também, meninas, foi maravilhoso. Foi essa oportunidade de eu fazer alguma coisa com a Ellen, linda, que acho que a gente tem muitas. Já fiz aula com ela, um trabalho lindo que ela tem com o Guga, né? Com as paisagens sonoras, as noites de quietude, né? A coisa mais linda. E fazer esse trabalho com a Ellen foi muito bacana e foi uma oportunidade que vocês trouxeram para nós com esse convite. Então, quero agradecer profundamente a esse encontro que foi muito gostoso, uma honra estar aqui com vocês. Uhum. Obrigada, obrigada, queridas, queridos, muito especial, viu? Olha, a gente também tem lido bastante um livro que eu não sei se a Ellen já conhece, a Valéria já conhece, que chama A Vida das Plantas, do Emanuele Cotia. Ah, tá, porque, nossa, toda essa conversa com a água e o ar, que eu sinto uma passagem entre meios mais sutil do que a gente pode imaginar, até porque quando a gente pensa do que a atmosfera é constituída, né, assim, boa parte é vapor d'água, né? Só tem um pouco mais de espaço vazio entre as moléculas, né, assim. E ele vai dizer que os peixes são o paradigma da vida, né? Quando a gente entende um peixe, a gente
nossa, a gente se conecta com o que efetivamente é estar vivo, e tem a ver com essa relação entre esses meios, né, e o corpo, de uma forma muito potente. Nossa, estou assim, tanto aqui, vertendo água por todos os cantos agora, viu? Muito emocionada. Obrigada, queridas. Tudo de bom para vocês, tá? Muita força, muita proteção para a gente passar por tudo isso, né? E por tudo mais que venha, né? Que a gente esteja sempre com essa disposição bonita, né? De estar junto e estar vivo. Obrigada.